A pessoa nunca teve uma vida mais básica, né? Pois é. Você vê? Lá pra de baixo era... Lapa de baixo, comprava no Mercadão. doce. Mercadão. Você morava lá perto? Sim. Ai, vizinho. Ai, entende bem de onde a gente comprava as pontas de frio. Ai, meu Deus. Olha, mas você sabe que eu vou dizer uma coisa pra você? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho vergonha do que eu fui. Ô, Juju, inverte pra mim, por favor, senão a gente vai congelar. Eu tenho vergonha de onde eu vim, do que eu fui. Isso é o que faz a gente valorizar a vida de uma forma diferente depois, né? Verdade. Não é, Fred? Sim. Esse negócio de tirar a capa do... Tira a capa do peito de peru. A parte é mais sabor da capa. Pra gente era assim, né, Van? Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo, amiga. Que bom. Bom, tem muita pergunta chegando aqui. Vamos ver a primeira delas? Você pode mandar, viu? mulheres@tvgazeta.com.br pro Fred e pra Vanessa. Vamos falar sobre comportamento. Ou no Instagram, @GazetaMulheres. Vamos ver a primeira? Olha lá, é a Gabriela. Ela diz o seguinte, as pessoas falam muito que não deve rolar sexo no primeiro encontro. Vocês acham que isso pode atrapalhar um possível começo de relacionamento? O que você acha? Totalmente. E olha, amiga, eu sou uma sexóloga com um discurso em que as pessoas têm que expressar livremente a sua sexualidade. Quando você simplesmente conhece um homem, esse homem se sente atraído por você e você vai para a cama com ele, você está eliminando 2 etapas, na verdade são 3 etapas muito importantes que fazem com que os relacionamentos vinguem. Todo mundo que um dia casou, ou que tem um relacionamento feliz e duradouro, eles passaram naturalmente por essas 3 etapas. Que são a atração, o fato de você se sentir interessado fisicamente pela pessoa. A conquista. O conforto, que é o fato de você conhecer a outra pessoa, se conectar, admirar, ver que tem coisas em comum, se sentir confortável com o fato de que a pessoa não vai tirar toda a sua liberdade, criar um vínculo também de amizade junto com aquela questão do desejo sexual e a parte do ataque, que é a parte sexual mesmo, né? Mas tem que ser nessa sequência? Geralmente é essa sequência. Quer uma coisa bem... Vocês dois que são casados e têm relacionamentos saudáveis e felizes, vocês passaram por isso. Quer uma coisa, um exemplo? Sim, mas é que eram situações diferentes. Eu já conheci o Rodrigo há muitos anos. Exatamente. Então eu já conheci ele de um outro jeito. E você, com a sua esposa? Demorou. Mas demorou porque ela tava saindo de um relacionamento, então a gente foi na amizade, foi outro ritmo, né? Mas queres ver uma coisa? Vocês estabeleceram uma coisa chamada conforto, que é prioritário e é muito importante. Todas as mulheres que saem com um homem, que ele simplesmente vai para a cama com elas e no outro dia não liga, significa que elas interromperam exatamente essa fase. Você era super amiga do Ricó e você é super amiga da sua esposa. É, isto. Incluiu, né? E você também, eu falei, Sim. da sua esposa, né? Vocês já tinham estabelecido com isso vínculos entre vocês. Ah, sim, diferentes e não dentro com esse objetivo de relacionamento, mas é verdade. Mas já tinham estabelecido esse vínculo. É que também tem uma coisa importante, a gente vive numa sociedade que é super machista. Então também tem um viés aí das mulheres que transam na primeira noite serem consideradas fáceis ou menos dignas. Eu acho que essa é uma coisa triste da nossa realidade no final das contas, porque tecnicamente, às vezes a gente começa do meio, às vezes começa do começo, às vezes a gente começa do fim. Por isso que eu falei, será que é nessa sequência, então, às vezes? Né? A intimidade, em algum momento, se ela existir, para algumas pessoas isso não vai ser problema logo de cara. Mas para outras pode ser um problema por exemplo, da vida, né? Exato. Então tem gente que, por conta de ter o sexo, ela não se dá a chance de conhecer outras facetas da outra pessoa, mas porque ela é afobada. É uma personalidade que, bom, agora eu já conheço ela sexualmente, aí elas ficam meio que intimidadas, de repente, num segundo encontro. Mas será que, mesmo que a pessoa não cedesse, vamos falar assim, vai, um termo horrível, mas enfim, mesmo que ela não fosse para a cama, o outro ia ter interesse por ela? Ou será que o interesse era só esse, se fizesse o que Então, for? depende. É uma coisa meio
louca para ter uma relação sexual. Não, não. Na verdade, ela quer afeto, ela quer amor, ela quer a comprovação de que ela é aprovada pelo outro. E muitas dessas meninas que dançam funk, que vão nos bailes funks e que elas se envolvem com vários caras ali, na verdade ela não está focada nem no prazer sexual dela, porque ela pouco entende sobre isso. Ela quer ser aceita pelo grupo? grupo? Quer ser aceita pelo grupo, ela quer estar na moda, ela quer saber que o outro aprovou ela. Então, eu sempre... Mas isso é perigoso. Porque muito. se eu não tenho convicção do que é bom pra mim, do que eu quero pra mim, e eu vou nos modismos ou no embalo dos outros, hoje é isso, amanhã é droga, depois de amanhã é não sei o quê. Que é a característica dos jovens, Que é isso raio aí. de vida que vai ter? É isso aí. Já começa sujeitando a opinião de Qualquer todo mundo. coisa, Claro. né? Quer dizer, grau de autoestima baixíssimo, né? Então, conclusão para Gabriela, pode atrapalhar, mas não pode. Tanto depende da situação. De modo geral, acho que ela Vai, tem que notar... de modo geral, ela tem que notar se a cabeça do cara é meio das antigas. Se o cara é das antigas, a probabilidade dele pensar que aquilo é um problema para eles é muito alta. Mas se é o primeiro encontro, você nem sabe se você já não conhece o cara, se é das antigas, né? Você Mais ou conhece? menos, né? O cara já é cheio daquela pose de eu sou o homem da coisa, você é a mulher, fica quieta e eu falo. O cara às vezes dá umas ficar pistas, quieta e né? eu falo, já não vai nem pro primeiro Você tem que encontro. rir tudo que eu falo, aquela coisa do cara ditar o ritmo da conversa. Né? Eu sempre falo assim, ó, tudo depende do objetivo que você tem com o homem. Se uma mulher hoje ela tem a liberdade de sair, fazer sexo com um homem, sem querer ter um relacionamento, pode, claro que pode. Ah, mas aí ela não quer um relacionamento, por causa da Gabriela que ela quer. Né? Exato, mas se ela quiser um relacionamento com esse cara, vale a pena esperar. Porque matematicamente se falando, a probabilidade de dar mais certo, se ela cumprir uma arte da sedução sobre aquele homem, por que ela vai romper com essa possibilidade? Por que ela vai arriscar? Olha, tá cheio de mulher aí que simplesmente sai hoje na balada, fica com um cara, no outro dia ele nem liga, ela vai pra cama com ele, ele não liga nem pra saber como é que se ela chegou bem em casa. Por que tem essa estatística tão grande? Mas às vezes não sabe nem o nome da criatura, vai saber o telefone. Claro. Não é? Aí ela acaba sendo só mais uma na estatística dele. É. Ou ele na estatística dela, porque a mulherada também não anda fácil. Vamos ver mais uma. Agora é da Cláudia. Foi promovida há alguns meses, estou ganhando mais que meu marido. Após a minha promoção, ele está mais irritado e não quer saber de conversar sobre trabalho. Qual o conselho de vocês? O que você acha? Mexeu no vespeiro da masculinidade dele, que normalmente é associada com ter o maior salário da casa. Mas essa é uma visão primitiva, né? Cultural e primitiva. É uma visão né? primitiva, mas ainda muito instalada na cabeça de todo mundo. Isso é, né? porque é aquilo que a gente enxergou e que a gente viu desde sempre na família da gente. As mulheres não se sentem ainda emocionalmente empoderadas de poder ganhar mais. E os homens também não estão preparados para isso. É como se ele ele ficasse desnivelado. Se a mulher na cabeça dele ganha menos, tudo bem. Eu estou provendo, eu estou mandando. Não é que ele está mandando, na cabeça dele ele está fantasiando. Tá fazendo o papel do homem, né? Mas se ele está desempregado, aí é pior do que essa situação. Se o cara está desempregado, se o cara de repente não se sente no pleno vapor, em muitos casos o cara fica irritado, ele começa a punir a mulher por causa da condição dele. Mas isso sem perceber, né? Sem perceber. Provavelmente, se você perguntar para esse cara, ele não vai entender isso, ele não vai dizer isso, mas provavelmente a causa é essa. Como que a Cláudia tem que agir nesse caso? Empoderando esse cara e mostrando para ele que o valor dele está muito além do qualquer coisa, porque e que eles são parceiros, né? Eles não estão competindo, eles estão juntos numa mesma causa de serem felizes. Então, às vezes um está ganhando mais, às vezes o outro está ganhando menos. Quem e nunca tem altos e baixos na vida, né? Exato. Não tem jeito, né? A vida gira, o mundo gira. Né? E também uma questão de tato, de sensibilidade dela. Ela também não precisa necessariamente chegar e conversar especificamente sobre trabalho. E nem tampouco ficar contando todas as maravilhas que está acontecendo com a promoção dela, essas coisas maravilhosas, entende? Então ela pode estar conversando sobre outros assuntos com ele, está bolando também planos, também está podendo dar ideias para ele, está apoiando ele e dando a ele poderes para, de repente, estar tomando algumas decisões para que ele também se sinta importante dentro da relação. Tem uma historinha bem rapidinha que eu vou contar da Cleópatra, porque ela era uma mulher muito inteligente e ela era uma mulher que ela conseguiu
ter 2 relacionamentos de uma forma em que fez com que o relacionamento fluísse e os homens ficassem muito apaixonados por ela. Ela tinha uma coisa chamada inteligência emocional. Então, conta-se que uma vez ela e o Marco Antônio, eles saíram no Rio Nilo para pescar e a Cleópatra estava pescando muitos peixes e ele não estava pescando nada. Então, ela combinou com o escravo que mergulharia, que colocaria o peixe no anzol para deixar ele contente e ele poder se sentir bem dentro daquela relação. É aquela história que isso é uma relação, vamos dizer, saudável, no sentido de um tá para baixo, o outro tenta levantar. Quer dizer, isso é o Eu brinco que eles né? têm que jogar frescobol, não pode jogar tênis. Eles têm que jogar um com o outro. O sucesso E não depende do outro, né? Exato. Muito bem, vamos ver mais uma? A próxima, qual será? Fátima, estou grávida de 5 meses e desde quando eu engravidei, meu marido não quer mais transar comigo. Acho que ele tem medo. Mas minha libido aumentou. O que faço? De 5 meses, você que é homem. Homem acha que vai machucar o bebê, que o bebê vai ver, que o bebê é qualquer coisa. Vocês acham isso mesmo? Eu já ouvi muito assim. Eu não tenho essa sensação. Não, vocês eu digo quanto... Mas sim, dá a sensação de que você está fazendo sexo e vai bater lá na cabeça da criança, que ela vai chorar, Claro. que ela vai reagir. Terapia, porque pelo amor de Deus. Mas isso é desconhecimento de anatomia também, né? Porque meu filho, não tem como isso acontecer. Se fosse fácil, assim, qualquer coisa chegar no bebê, né? Mas na cabeça dele também, às vezes ativa um arquétipo meio da mãe. A mulher dele passa a se transformar numa outra entidade, numa outra coisa, e ele fica naquele impasse. Às vezes é inconsciente, ele não para pensar, nossa, você está parecendo a minha mãe. Não é que ele pensa isso, mas aquilo... Agora que você falou isso, a gente vai pensar que eles pensam. Aquilo remete a uma coisa meio santa, uma coisa meio iluminada, e ele tem medo de... Como não faz sentido esse tipo de pensamento? Por quê? Ele pensa isso, depois o bebê nasce, aí ele quer voltar à vida sexual ativa e ela fala, mas ele não quis me dar bola o tempo inteiro, agora ele quer o quê? Agora eu também tô com o meu foco em outra coisa. Tô ressentida, né? Que o cara se distanciou, isso acontece muito, né? Isso é triste, né? E existe uma observação aí na pergunta dela. Veja que na mentalidade dela, ela acredita em sexo somente como penetração, quando na verdade eles podem estar exercendo outras práticas que não envolvem o fato do marido dela pensar que estaria em contato com o bebê. Mas é só 5 meses, né? Vamos deixar essa parte lá pra frente, quando tiver com 8, né? Ou tá no 5º mês, ainda faltam mais 4. Já fôlego aí, né? Porque tem mulher, gente, que acaba tendo mais libido do que antes durante a gravidez. É verdade sim, sim. A gente é uma caixinha de surpresas. E principalmente nos primeiros meses da gestação. Até porque o corpo da mulher pede o orgasmo, porque também é uma forma de sustentar o bebê dentro do corpo da mulher, por causa do movimento de... Sim, porque... O movimento... Pra dentro. E tem mulher que se sente mais viva, mais inteira. Ela fala assim, puxa, eu tô vivendo um momento bom da minha vida. Tudo isso ajuda a libido, né? Eu acho que é o equilíbrio, né? Voltamos a falar a mesma coisa. E tentar conversar, né? É que às vezes é difícil, porque às vezes o cara nem entendeu. E se for falar alguma coisa racional com ele, então ela precisa ajudar ele a perder um pouco desse estigma de que ela é a mamãe. Ela precisa atacar ele? Um pouquinho. Porque se ela ficar com muito carinho de mamãe, aí pode se ativar nele uma percepção... E ela mesmo sugerir outras formas. Olha, vou fazer o seguinte, vou passar para vocês os contatos. E, vamos falar uma coisa? Vanessa de Oliveira tem um lado da experiência e o Fred, Dr. Fred, um outro lado. Isso que é legal, porque a gente ouve os dois lados e aí a gente sempre tem que adequar, porque ninguém é o senhor da razão. Aquilo que a gente deseja pra gente e que a gente acha como o ideal para a vida da gente. Acho que a terapia, quando a gente fala em terapia, é justamente isso. Sim. Mostra onde a gente está com dificuldade na vida da gente. E o caminho que decide é a gente só, né? É verdade. Não é ninguém te dando a mãozinha indo com você até lá, né? Quem dera, né? Quem dera. Nem isso, porque a gente passa a responsabilidade pro outro. É verdade. Olha, os contatos da Vanessa de Oliveira, facebook.com/Vanessa de Oliveira Oficial. E
o Fred Matos, que é psicólogo, www.sobreavida.com.br, sobreavida.com.br. Você põe uns posts tão legais. Que bom. Eu tenho visto sempre curtido no Twitter também. Legal. No Twitter também, sobre a vida, @sobre a vida, e lá tem umas coisas legais para você refletir e para ver onde que você pode se enxergar naquele contexto. Obrigada, Muito viu? obrigada, viu? Beijo, Bela. Beijo. Beijo. Até mais. Um beijo na sua esposa, viu?